portal Econews e Agro, o maior portal do agro e político hoje do Tocantins, hoje na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com o secretário Marcelo Leles. Como é que vai, secretário? Tudo bem, Marcelo. Tudo correndo muito bem. Obrigado pela oportunidade aí, por esse espaço para a gente conversar um pouco. Perfeito. Bom, acredito que grande parte dos nossos telespectadores e ouvintes devem conhecer o secretário, mas é importante contextualizar. O secretário já foi deputado estadual, vereador, é empresário do segmento do setor turístico, já foi membro da Amatur, da AMA, correto? Amatur. Presidente da Agência de Meio Ambiente e Turismo, Amatur. Amatur, perfeito. Vereador, como já mencionado, e hoje, desde o mês de fevereiro de 2023, está à frente da secretaria. E, secretário, dentro aí da conjuntura, novo governo assim eleito, né, Vanderlei, qual foi e está sendo o maior desafio de estar à frente de uma pasta tão importante, ainda mais nos dias de hoje, que o meio ambiente é um dos temas principais, eu diria, nacional, inclusive tem sido muito focado do ponto de vista internacional. Na verdade, é mais ou menos por aí. Eu penso que é uma grande oportunidade estar à frente da Secretaria do Meio Ambiente nesse momento. A diferença do momento, nós temos um governador no estado que realmente está pautando a questão ambiental como um ponto forte do seu governo. Nós temos a nível federal um governo que também está olhando, né, isso já vem de outros governos, né, desse grupo que governa o país hoje, então há um protagonismo também a nível federal por parte do governo federal. Então, o ambiente para se fazer política ambiental é muito bom, é um momento especial, né? O governador Vanderlei realmente entende, né, que todas as áreas dependem desse envolvimento, que na verdade o meio ambiente permeia todas as atividades, em especial, eu vou lhe dizer, eu assim ressaltaria a nossa parceria com a Secretaria de Agricultura do Estado. Eu acho que o café tem sido um grande parceiro, entre outros, né? Nós vamos citar ao longo da entrevista, mas como o seu portal tem esse foco, né, de eco e agro, eu gostei muito dessa oportunidade, porque essa é uma pauta fortíssima colocada pelo governador Vanderlei Barbosa para nós, para o governo, especialmente para o Jaime Café, secretário de Agricultura, e para mim, como secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O que faz fluir de forma mais versátil todos os processos e o planejamento. Exatamente. Quando você tem um direcionamento assim dentro desse conceito de envolvimento de todas as pastas, né, o trabalho flui muito melhor. Você veja bem, ressaltando essa questão da parceria entre o meio ambiente e o agro, entre o setor produtivo e o setor de preservação, entre produção e preservação. O governador, na última Agrotins, chamou o secretário Jaime Café e a mim e falou: olha, eu não quero que vocês tenham estandes separados na Agrotins. Eu não quero que haja na Agrotins um estande para a Secretaria do Meio Ambiente e outro para a Secretaria da Agricultura. Quero que os dois estejam juntos, porque eu quero que tanto o setor ambiental quanto o setor produtivo entendam que esse é o conceito do nosso governo. Tocantins é um estado agro. A nossa principal atividade é o agro. E continuará sendo o agro, né? Ao mesmo tempo, é preciso que a gente cada vez mais entenda que não há espaço mais para a produção se ela não acontecer de acordo com as regras ambientais. Não há mais espaço no Brasil, não há mais espaço fora do Brasil. Todos os grandes compradores já colocaram isso como ponto básico. Não existe mercado para quem produz descumprindo as regras ambientais, não existe mercado para quem não produz de forma sustentável. Então, esse caminho de parceria, de união com o agro, entendendo que o meio ambiente não é um adversário e vice-versa, o meio ambiente também olhando para o agro como um parceiro, é um grande vetor de trabalho para as duas áreas. É muito interessante sua colocação, feita da Agrotins com relação ao governador, quer dizer, de estar integrando para não haver, para mostrar a integração.
E isso eu não sei se nos demais estados tem essa convergência com esse direcionamento, o que faz com que, dentro da sua colocação, faz com que os empresários, enfim, tenham uma visão diferenciada do Tocantins. Exato. Eu acho que esse é um conceito que vem se multiplicando. Nós fazemos parte da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, o Tocantins participa da ABEMA, o Tocantins participa do Fórum do Consórcio de Governadores da Amazônia, e o Consórcio de Governadores da Amazônia tem um fórum especial que reúne os secretários de Meio Ambiente. Então, eu posso lhe dizer que esse conceito não é um conceito exclusivo do Estado, isso já está permeando. Todas as boas cabeças do agro e do meio ambiente já entenderam que quem está antenado com o momento que nós estamos vivendo pensa assim. Né? Aquele conceito antigo do ambientalista, que era o cara da ONG, o cara radical, que só pensava, não, aqui meio ambiente, nós temos que deixar tudo intocável. Eu penso que isso é passado, com todo respeito, né? Mas eu penso que esse é um outro momento. E aquele agricultor que pensava apenas na produção e aumentar o tamanho da sua área produtiva, desrespeitando as leis ambientais, também está completamente desconectado com o momento que nós vivemos, porque o mundo não é uma questão simplesmente dos líderes mundiais decidirem, é uma questão de sobrevivência. Né? Ou nós mudamos a nossa forma de viver, o nosso jeito de consumir, o nosso jeito de produzir, o nosso jeito de nos locomover, ou a gente muda nossa forma de viver, ou nós teremos em breve uma situação insustentável no planeta. Então, penso que o caminho é esse, e é muito bom a gente ter essa sintonia entre todos os setores do Estado, com o governador Wanderlei Barbosa direcionando claramente esse caminho. Perfeito. Secretário, qual seria o balanço, vamos colocar assim, os principais projetos que estão a todo vapor, que o senhor gostaria de destacar nesse primeiro semestre? Olha, a secretaria ela está realmente bem estruturada, né? Os seus setores, as suas diretorias funcionam muito bem. E aí eu vou citar, por exemplo, na diretoria de recursos hídricos, nós temos 80 pontos de monitoramento de volume e qualidade da água no estado do Tocantins. A diretoria de recursos hídricos faz um trabalho brilhante através da instalação dos comitês de bacias. São 5 comitês de bacias hidrográficas instaladas no Tocantins. Temos um trabalho maravilhoso com 4 viveiros que produzem espécies nativas nas 4 regiões do estado. E essa produção de mudas nativas é usada para a recuperação de nascentes, de matas ciliares, em todo o estado do Tocantins, um trabalho feito em parceria absoluta entre os comitês de bacia, o estado e geralmente a prefeitura que recebe o viveiro. Então, a diretoria de recursos hídricos está muito bem estruturada e caminhando muito bem. Nós temos na área da diretoria de educação ambiental vários projetos em execução, entre eles um grande projeto chamado Foco no Fogo. O Foco no Fogo é um projeto de conscientização, de preservação, que está no seu 4º ano, a 4ª edição do Foco no Fogo, em 2023. É um projeto de Estado, um projeto que reúne 32 entidades, não é um projeto da SEMAR, é um projeto que a SEMAR capitaneia, mas é um grande projeto de Estado. Esse grupo imenso de órgãos visitou 50 municípios do estado do Tocantins, visitou mais de 2.400 propriedades rurais, encontrou diretamente 16 mil, eu tenho o número aqui, mas mais de 16 mil pessoas foram impactadas, receberam diretamente a informação do Foco no Fogo. Blitz da Polícia Rodoviária Federal abordaram outra quantidade de pessoas. Oficinas de educação ambiental aconteceram nos colégios, tudo contra esse problema grave que todos nós temos, vários estados brasileiros, o Tocantins não é diferente, que são as queimadas. As queimadas, elas trazem um prejuízo imenso para o meio ambiente e trazem um prejuízo imenso para a saúde
né, com doenças respiratórias, etc. Então, o Foco do Fogo é uma grande vitrine da Diretoria de Educação Ambiental. Nós temos projetos acontecendo na Diretoria de Biodiversidade da Cristiane, como, por exemplo, estamos agora entregando ao Fundo da Amazônia. O Tocantins é um dos 9 estados da Amazônia Legal, participa do Fundo da Amazônia. Nós temos uma cadeira no COFA, Conselho Orientador do Fundo da Amazônia. O Fundo da Amazônia tem 4,9 bilhões de reais para serem investidos e nós estamos apresentando um grande projeto de monitoramento e controle agora, na ordem de 73 milhões, que nós pretendemos aprovar. O ICMS ecológico vai a todo vapor, é um grande projeto de pagamentos por serviços ambientais. O Estado define alguns critérios, as prefeituras que conseguem atingir aquelas ações, executar aquelas ações, elas têm um valor diferenciado no ICMS, né? O ICMS aumenta, né? O ICMS ecológico traz um extra, um incremento, um adicional no valor recebido pelas prefeituras, entre outros projetos. E temos um grande projeto, talvez o nosso principal projeto, que é o projeto de redução dos gases do efeito estufa por desmatamento e degradação. É o projeto de RED+, é um projeto de carbono. Nós, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente passado, o governador e vários secretários estiveram na Suíça e nós assinamos com uma grande empresa internacional chamada Mercúria um contrato onde vendemos os créditos de carbono do estado do Tocantins passados. Entre 2016 e 2020, o estado reduziu as suas emissões de carbono, isso gerou créditos. Esses créditos foram reconhecidos pelo governo federal e nós comercializamos esses créditos passados e os futuros até 2030. Tudo que nós conseguimos reduzir de desmatamento no Tocantins será transformado em créditos de carbono e esses créditos foram adquiridos por essa grande empresa internacional. Nós estamos falando de um grande projeto, os recursos são volumosos, são recursos de alta monta. Tem um valor estimado? Do passado, o futuro vai depender da nossa performance. O que nós conseguimos reduzir é que definirá o valor que nós receberemos. No passado, você já tem um estoque, vamos colocar. O Tocantins tem um patrimônio de créditos de carbono construído com a redução das emissões entre 2016 e 2020. Esse passado é da ordem de 40 milhões de toneladas. Hoje, a tonelada de carbono está girando entre 5 e 10 dólares no mercado mundial. Então, você veja que o volume é considerável, altíssimo. E todos esses recursos serão usados para uma transformação total da política ambiental do Estado, com a reorganização e a modernização do Naturatins, e com impactos na vida de todos os tocantinenses, em especial de alguns segmentos, como os povos originários, como os povos tradicionais, ribeirinhos, agricultores familiares, o próprio agro, os grandes e médios produtores também serão muito impactados positivamente com esses recursos. Enfim, esse talvez seja o nosso... talvez não, esse é o nosso carro-chefe, é o nosso principal programa. Perfeito. Secretário, abordando outras temáticas também que são importantes, até estávamos falando nos bastidores, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, questão eleitoral, né? No Brasil, a cada 2 anos tem eleição. Então, quer dizer, o assunto eleição ele não sai de pauta, porque cada 2 anos, talvez o ideal seria a cada 4 anos, mas enfim, o que temos para o momento é a cada 2 anos eleição. Como é que o senhor está vendo a questão das eleições municipais para o ano que vem? Olha, assim, eu estou muito focado no trabalho da secretaria, estou mergulhado no trabalho da política ambiental do Estado, até porque às vezes eu paro e penso, né, na importância desse trabalho. A Secretaria do Meio Ambiente, em outros momentos, em outros estados, né, em outras ocasiões, ela foi tratada como uma secretaria qualquer.
E, na verdade, a Secretaria do Meio Ambiente ela tem um papel muito importante para a nossa geração e para as futuras gerações. Tudo que nós estamos fazendo aqui agora impacta a nossa vida e vai impactar a vida é, de nossos descendentes, né, de todas as futuras gerações. Por exemplo, só fazendo uma lembrança, nós estamos agora trabalhando na questão da isenção do IPVA para os carros elétricos. Né? Nós estamos vendo uma transformação nessa área. Né? Dentro de 5 anos, a previsão é que 50% da frota brasileira seja híbrida ou elétrica. Então, são coisas assim que vão mudar realmente a vida das pessoas e a gente tem que ter essa consciência do lugar onde a gente está e da importância desse trabalho. Então, eu estou mergulhado e focado nessa questão ambiental. Não estou, né, nem assim acompanhando direito o movimento político, mas como exerci o cargo de vereador, de deputado, disputei a prefeitura de Palmas, a Cláudia, minha esposa, é deputada estadual, foi vice-governadora. Então, eu sou presidente do Partido Verde no estado de Tocantins, né, o PV é o único partido ao qual eu fui filiado, e a Cláudia também, e eu presido o PV. Então, assim, eu acabo acompanhando, mesmo que não tão diretamente. Penso que o quadro ainda está muito aberto, em algumas cidades você já viu uma definição mais clara, penso que Palmas ainda não tem um caminho definido, e tenho sido claro no sentido de reconhecer, enaltecer e deixar claro que o nosso líder é o governador Wanderlei Barbosa. Naturalmente, o governador é um homem extremamente democrático e que não age sem ouvir os seus companheiros, sem discutir as questões profundamente e de forma ampla e democrática, mas quem conduz o processo é ele. Então, penso que ele está esperando o momento adequado para se posicionar e, a partir desse posicionamento, né, definiremos as nossas ações. O senhor acha que pode haver uma convergência dentro da sua exposição entre, em especial aqui em Palmas, eu digo Palmas pela sua relação umbilical, até pela cidade, né? O senhor acha que pode haver uma convergência entre o governador com a prefeita no sentido de definição de candidato único? Eu acho que tudo é possível. Eu acho que essa é uma possibilidade e não seria, no meu ponto de vista, uma possibilidade ruim para a população. Pelo contrário, né? Eu penso que se governo e prefeitura puderem trabalhar em sintonia, se houver as condições políticas para isso, é o cenário ideal para os palmenses. Né? A gente vai ter muito mais força, muito mais rapidez nas ações, muito mais efeitos positivos para a população palmense. Então, eu penso que o governador, acompanho o relacionamento cordial, o bom relacionamento entre o governador e a prefeita. Os dois têm mantido uma relação de diálogo e acredito que essa é uma possibilidade viável e possível. Né? Penso que isso pode acontecer sim e torço para isso. Tem um detalhe que quase não está se falando, mas acho que é importante destacar dentro das suas colocações, inclusive. Nunca na história do Tocantins houve segundo turno, em especial na questão prefeitura. Isso vai mudar completamente o cenário, né? Isso aí é claro, né, como água cristalina. Nós estamos falando de uma eleição que é completamente diferente de todas as outras. Né? Uma eleição com segundo turno é totalmente diferente. Na eleição passada houve uma pulverização grande de candidatos, né? E isso beneficiou diretamente a reeleição da prefeita. Né? Mas se naquela eleição já houvesse o segundo turno, a situação seria totalmente diferente. Alguém iria para o segundo turno disputar com a prefeita e era um outro cenário. Né? Penso que agora com o segundo turno, se houver uma quantidade grande de candidatos, isso afunila e o jogo é realmente totalmente diferente. Ainda para fecharmos esse assunto política, né, vamos dizer aqui, capital, como é que o senhor está vendo a gestão da prefeita Cíntia? Fique à vontade, se não quiser fazer nenhuma observação. Não, vejo a prefeita fazendo uma boa gestão. Acho que a cidade está
né? Claro, tem os seus problemas e gestão nunca é fácil, né? A gestão sempre é um desafio, mas vejo ela com um grupo de trabalho preparado, né? Tem ali secretários estratégicos como o próprio secretário de Obras e outros secretários que estão fazendo um bom trabalho. A cidade tem muitas obras na cidade e penso que a prefeita merece o nosso reconhecimento. Perfeito. Com relação ao governo Vanderlei, o que o senhor gostaria de destacar, considerando que teve uma pesquisa recente, que, salvo engano, acho que foi 85% de aprovação. 87% de aprovação. Errei por 2. O governador mais bem avaliado do país. Eu tenho muita honra de participar da equipe do governador Vanderlei. Eu digo a você que a principal característica do governador, para mim, é a sua autenticidade. O governador Vanderlei, nós estamos num momento em que o mundo e o Brasil vive essa febre, vamos colocar assim, entre aspas, essa doença, que são as fake news. O governador Vanderlei é real. Ele não são dois Vanderleis. Não é o Vanderlei que, como muitos políticos, encena na frente das pessoas e tem um outro comportamento por trás. Não, o governador Vanderlei é único. Do jeitinho que ele está, sentado com os amigos, descontraído, o mesmo Vanderlei está ali, e o mesmo Vanderlei está numa feira, num festejo, fazendo o seu trabalho político, é a mesma pessoa. É um homem extremamente autêntico, um homem verdadeiro, que faz política com o coração, que tem compromisso com o Estado, mesmo porque se eu sou um pioneiro do Tocantins, chegando aqui em 92, ele nasceu aqui, ele é nativo daqui, ele tem uma relação umbilical com essa terra e a aprovação dele fala por si só, né, como as pessoas o recebem em todos os lugares do Estado, os índices do seu governo, não só na parte de obras, não só em todas as áreas, mas também na parte fiscal. Os números fiscais do governo são muito bons, as contas estão equilibradas, a capacidade de investimento está alta. Então, eu digo sempre que nós temos que aproveitar no bom sentido, a população tem que aproveitar muito esse bom momento que o Estado vive sobre o governo do Vanderlei Barbosa. Perfeito. O senhor fez uma excelente exposição com relação aos projetos e às ações na secretaria, e alguma questão que eu não perguntei, deveria ter perguntado no que tange a secretaria ou demais assuntos? Não, eu acho que a entrevista foi muito completa. Quero apenas lhe parabenizar pelo trabalho, né? A gente conversava antes e eu pude notar que realmente é um trabalho diferenciado o seu trabalho, né? É uma entrevista completa, uma entrevista aberta, um diálogo franco. Então, apenas lhe parabenizar o seu portal. É uma alegria estar falando com você. Perfeito, é uma alegria nossa. Eu ia falar deputado, enfim, força do rápido, né? Também. E também, deputado sempre, ex-deputado sempre deputado, né? Sim, muita gente ainda me chama por deputado, mas eu prefiro o nome Marcelo, inclusive. Por sinal, um nome muito bonito. É verdade, nós vamos concordar nisso, né? Somos xará, mas... E com 2 L's, né, secretário? Com 2 L's, Olha, também? tem uma convergência. Eu esqueci de comentar, de fato, com 2 L's. Pois é, o segundo Marcelo que eu encontro com 2 L's. Só você e um outro que secretaria o consórcio da Amazônia Legal, Marcelo Brito. Mas foi uma alegria, Marcelo. Parabéns aí pelo trabalho, muito sucesso para o Eco News e Agro. Perfeito. Secretário, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem, aliás, antes da mensagem, com relação a Taquarussu, né? O senhor quer fazer alguma menção com relação ao Taquarussu? Enfim, ligado diretamente à cidade, no sentido, né, turismo, etc., acho que é importante. Taquarussu é um lugar muito especial para mim, um lugar muito especial para o próprio governador, na verdade, a terra do governador e de toda a sua família, né? E eu também tenho uma relação muito próxima, sou um empresário local em Taquarussu, e coincidentemente hoje foi um dia muito importante para Taquarussu. Nós passamos amanhã em Taquarussu
inaugurando, não. Não é inaugurando a palavra, mas instalando a primeira brigada contra incêndios de Itaquaruçu. É a primeira vez, né, na história em que Itaquaruçu tem uma brigada específica contra incêndios, né? Itaquaruçu é um lugar muito especial. Ali em volta de Itaquaruçu, nós inventariamos, em 2001, eu era presidente da Matur, da Agência de Meio Ambiente e Turismo, que você citou, e nós inventariamos 82 cachoeiras num raio de 25 quilômetros em volta de Itaquaruçu, inscrições rupestres, grutas, mirantes. É um lugar muito especial. E agora, a partir de agora, é um lugar que vai ter esse cuidado especial por parte dessa brigada que, na verdade, é uma composição de forças, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Batalhão Ambiental, Naturatins, a Fundação Municipal de Meio Ambiente com a secretária Meire, enfim, um grupo de trabalho foi criado para que nós pudéssemos instalar essa brigada e hoje foi um dia de muita alegria para todos nós. Diga uma coisa, secretário, que é importante dessa questão Taquaruçu. No seu conhecimento, dentro da sua atuação, o senhor acha que o Taquaruçu tem quanto a crescer ainda percentualmente, vamos dizer assim, de 0 a 10? Hoje, ele, do ponto de vista do turismo, ele está em nota quanto? Pode chegar a 10, obviamente, mas ele está em quanto? Está em 5 do ponto de vista de exploração potencial? Eu penso que menos. Eu penso que ele está em 2 ou 3. Acho que o que Taquaruçu tem para crescer é algo assim, difícil de mensurar. Exponencial. Exponencial. A pergunta não é se Taquaruçu vai ser um distrito rico, baseado na exploração sustentável do turismo ou baseado do ecoturismo, né? Na verdade, é esse turismo sustentável. Quando, não é se, é quando. É só quando, porque a 30 quilômetros do centro de Palmas, né? Você vê, eu tenho uma pousada em Taquaruçu e li muito sobre pousadas antes de colocar esse negócio. E a grande vantagem da pousada é que ela está a 30 quilômetros da capital. Então, o seu tempo de decisão é imediato. Você vai planejar uma viagem para o Ceará, para São Paulo, para o Sul, qualquer lugar, você precisa de um tempo para você decidir, comprar passagem, organizar 5, 6 dias, no mínimo 3 dias para organizar tudo isso. Não, Taquaruçu, você sentado com a sua esposa na hora do almoço, fala, vamos tomar um vinho lá em Taquaruçu, vamos dormir lá, amanhã cedo a gente está de volta? Sim. É fácil. Né? Então o tempo de decisão é online. Então, num ambiente daquele, com o potencial que tem, com as cachoeiras que tem, com a beleza que tem, com o clima diferenciado que tem, nós estamos falando aí de uma diferença de 4 a 5 graus, explicada pela altitude. Aqui nós estamos na cota 212, cota de Palmas. Lá nós estamos a 400, quase 500 metros de altitude. Então, essa diferença de altitude é que explica essa temperatura um pouco mais amena. Em Taquaruçu, em julho, nas noites, o termômetro chega a 12, 11 graus. Então, você é o único lugar dessa região que você precisa de casaco. Aqui em Palmas, você passa o ano todo e você não coloca casaco nenhum dia. Lá em Taquaruçu, não. Durante 2 ou 3 meses, você usa casaco à noite. E sem ar-condicionado. E sem ar-condicionado. Então, ainda tem a economia do ar-condicionado. Ainda tem a economia. Então, assim, é realmente um lugar muito especial e eu acho que está ainda no início da sua exploração sustentável dessa força do turismo. Perfeito. O senhor fez a menção com relação à pousada. Qual o nome da pousada mesmo, só para ressaltar, e qual que é o principal foco da pousada no sentido do turismo ecológico? Olha, o nome é Pousada Aldeia da Serra, né? No Instagram, pousada@aldeia. E assim, o principal diferencial da pousada, ela não tem em sua área cachoeiras, ela é uma pousada urbana, ela está na margem da área urbana de Taquaruçu. Nós estamos ali, né, na rua, você chega na pousada, você está no asfalto, dentro da malha urbana. Mas ela é uma área de um alqueire e nós tomamos o cuidado de construí-la retirando apenas a vegetação dos lugares onde a gente construiu. Então a pousada está debaixo de uma floresta de babaçu.
Se você olhar a foto aérea da pousada, você não enxerga as construções. Ela está literalmente debaixo de uma floresta de babaçu. Esse é o grande diferencial da pousada. Eu acho que é uma pousada muito bem construída, com um lindo projeto arquitetônico, uma pousada confortabilíssima, a área do spa é extraordinária, mas se eu pudesse dizer de um diferencial, eu diria desse contato direto com a natureza, você se hospedando nessa floresta de babaçus. Perfeito, interessante essa nuance mencionada. Sim. Secretário, a entrevista, o bate-papo aqui é excelente, muito fluido, e qual a mensagem que gostaria de deixar aqui para o Tocantins? Olha, dizer aos tocantinenses, né, todos, que nós devemos, no meu ponto de vista, como disse anteriormente, assim, aproveitar, não seria essa palavra, mas vivenciar e acompanhar de perto tudo que está acontecendo, né, na área do governo, em se tratando do governo, que é onde eu estou nesse momento, com muita atenção, porque realmente é um período de muita, acredito eu que será um período, e está sendo um período de muita prosperidade, de muitas coisas boas, de muitas ações que realmente impactam a vida das pessoas. Então, esse é um bom momento e assim, é importante a gente ressaltar isso. Quanto à questão ambiental, né, pedir a todos muita consciência daqui para o final de outubro, se bem que nós estamos vivendo algo extremamente atípico. A gente estava falando que em 30 anos de Tocantins, eu nunca na minha vida via a cidade verde ou as pastagens verdes, né, no início, no dia 1º de setembro. Esse é um momento em que tudo estaria e esteve, e nos outros anos, absolutamente seco. Então, mas mesmo assim, essa chuva deve ser passageira, e nós ainda enfrentaremos um período de seca até outubro, se tudo acontecer como sempre aconteceu, e essa atenção quanto ao fogo, quanto às queimadas, é algo que a gente não pode brincar, a gente tem que ficar muito atento, porque isso impacta muito negativamente o nosso ambiente e a nossa saúde. Perfeito. Secretário, obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, parabéns pelo trabalho e mais sucesso e muito trabalho aí no segundo semestre que está correndo agora. Muito obrigado, parabéns a você também, parabéns pelo trabalho, continue nessa pegada. Penso que levar informação para os tocantinenses é algo extremamente importante, né? Levar transparência de todos aqueles que estão cumprindo alguma missão pública é algo fundamental. E o nome do seu portal é algo que a gente deve ressaltar: Eco, News e Agro. Você mistura isso que nós defendemos, você mistura o eco de ecologia, de meio ambiente, com o agro de produção. E, no meu entendimento, é assim que tem que ser. Então, acho que é perfeito o caminho que você está trilhando. Perfeito. Secretário, obrigado então. Parabéns pelo trabalho.